Olá pessoal, boa noite. Estamos começando hoje, domingo 27 de setembro de 2020, mais um programa Conversa Afinada. Nós que tivemos aí por 2 domingos consecutivos, não obtivemos, o nosso programa, mas hoje estamos retornando aí para darmos início, aliás, para darmos continuidade ao nosso projeto. E hoje o convidado é o estimável amigo Osias Alves da Silva. Estou contactando aqui ele para a gente iniciar a nossa conversa, essa tão esperada conversa. Confesso que estava ansioso para conversar com este rapaz que tem uma admiração muito grande e que vocês possam partilhar conosco aí desse bate-papo. Boa noite, meu amigo Osias. Olá, ó. Boa noite, cara. Tá Olá, tudo, cara, que tudo, tudo bem bom. com você por aí, né? Ô, cara, maravilhoso. Tudo bem? Melhor agora com a sua Opa! chegada aqui. Como eu estava falando já no início, é uma conversa muito bem esperada por mim, viu? Eu tinha muita satisfação, muito desejo em poder bater um papo contigo aqui e compartilhar com as pessoas uma conversa com uma pessoa que eu admiro por demais, que é esse amigo aí, Osias. Obrigado. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite, Val. Muito bom participar. Eu que tenho uma passagem singela, eu diria, né? Nesse negócio chamado música, mas o pouco tempo que eu pude viver isso foi muito bacana, foi muito bacana. Pois é, cara. Como de costume, Osias, eu tenho apresentado o convidado de maneira formal, porque por mais que a gente fale de música, eu gosto sempre de expor um pouco no bom sentido, é claro, a vida profissional e o talento, além da música, das pessoas que são convidadas. Então, me permita apresentá-lo aos colegas que irão assistir conosco de maneira mais formal, tá certo? Certo? É isso aí. Então, o convidado de hoje é o amigo Osias Alves da Silva, 39 anos, natural de Salgado, perdão, de São Paulo, né? Porém, salgadense de coração, formado em administração de empresas na Universidade de Santo Amaro, São Paulo. Iniciou suas atividades profissionais como office boy e hoje exerce a função de analista de sinistros, saúde na Sul América Seguros. É filho de seu Zé Bento, aqui, da cidade de Salgado de São Félix, todo mundo conhece, e de Dona Irene, esposo de Luciana e pai do Bruno, de 4 anos de idade. É isso, meu amigo Osias? É isso mesmo, Val. É isso mesmo. Osias, eu gostaria de iniciar a nossa conversa a princípio, dando boa noite já ao pessoal que nos assiste aqui e começou assistindo conosco. Logo mais a gente vai tirar um tempinho para falar o nome de cada um que tá participando conosco já. Mas eu gostaria que iniciássemos a nossa conversa com a sua autodefinição. Quem é Osias Alves da Silva? Eita, essas perguntas desconcertantes, hein, Val? Cara, é, quem é o Osias, né? Cara, o Osias é um cara simples. Quem me conhece sabe da minha simplicidade. E, assim, eu acho que se eu fosse descrever assim uma palavra, seria isso. Um cara simples, né? Humilde, que batalha e, e mesmo nos momentos mais difíceis, né? A gente tem procurado nunca desistir, sabe? Tá difícil, vamos embora, tem que ser feito e vamos embora. É isso. Em resumo, é isso.
É isso aí. Osias, certamente a gente vai ter muito a que conversar, mas assim, como a priori esse programa ele foi idealizado para a gente conversar, claro, com uma certa flexibilidade, mas tendo como tema principal a música. E como foi assim o seu despertar para a música aqui quando você jovem na cidade de Salgado São Félix? Aliás, mais jovem, né? Jovem ainda é. A barba branca diz tudo, né, Val? O tempo passa. E a careca também, pô. Mas, enfim, ó, eu sempre gostei de música, né? Eu sempre gostei. E é engraçado que eu, ainda muito pequeno, eu sempre pedi, assim, pro meu pai um instrumento para tocar e tal, né? Mas eu até entendo hoje, com outro olhar, a, a- assim, o quanto era difícil para ele, né? Isso, né? Ainda fiz algumas aulinhas de violão, eu e Adilson, cabeleireiro, que é meu primo irmão. A gente Isso. fez algumas aulinhas e tal, né? E chegou um momento que eu precisava de ter o meu instrumento, né? E não foi possível naquele momento. Aí eu deixei para lá, mas eu sempre gostei de música, né? Sempre gostei. É, em algum momento, junto até com meu pai, eu já trabalhando, né? Eu falava assim, pai, vou comprar um teclado, um violão, alguma coisa assim. Aí meu pai falava assim, você tá maluco? Você tá maluco? Você tá maluco comprar um teclado nesse preço, né? Eu já trabalhando, né? Aí eu falava, ele, acho que ele tem razão, não vou comprar agora, não. E eu acabei deixando o trem passar e ele passou e foi embora. E eu acabei não comprando, né, aquele instrumento que eu tanto queria. Então é isso, eu sempre gostei de música, né? Sempre gostei. Para falar do despertar, assim, não vou saber precisar, mas eu sempre gostei muito de música. Sempre gostei muito de ouvir, né? Desde sempre. Seu Osias, a gente se conhece desde longa data, né? E numa conversa prévia, antes da nossa live, do nosso momento aqui, você me relatou, né, um resumo aí do que você viveu inerente à música aqui em Salgado, onde você menciona aí um início que houve com José Roberto, né, na banda era Pilex Samba, se eu não me engano, uma coisa assim. É isso? Eu queria que você contasse um pouco para nós aí essa história. Cortou aqui, Val. Você me relatou, não foi, num resumo, que você teve um convite de pequeno, não foi? De Roberto Silva, né? José Isso, Roberto, que inclusive será meu verdade. convidado também. Eu gostaria que você relatasse para nós aí um pouco como foi essa história do começo aí do grupo que vocês iniciaram. É, São essas isso, histórias que me encantam, o início, né? assim, eu sempre, como eu sempre gostei de música, eu sempre adorava ouvir música ao vivo. E não sei se, assim, e sempre eu morava muito perto ali do clube, então via as bandas tocando ao vivo, e ali, aquilo era para mim o máximo, né? Um parêntese, na Sociedade Cultural Salgadense, né? Ali mesmo, ali, né? Então eu gostava muito, né? Então, pequeno, né? José Roberto. Ele formou um grupo, né? De pagode, eu não lembro, não vou saber precisar o nome do grupo, mas naquele Salvo me momento engano, ele. era Pilex Samba. Não, Pileque Samba foi depois, né? Foi Antes tinha o depois, grupo né? dele que eu não participava, né? Do grupo Eu dele. sei. Mas eu já olhava, já, puxa, acho que me cabe ali. Aí eles fizeram o quê? Acabou o grupo, Aí Júlio César, Alighieri, Júnior, João Paulo. Aí o que acontece? Eles decidiram formar um novo grupo, né? Decidiram formar um novo grupo e eu, como amigo deles também de longa data, fui convidado para tocar surdo. Ou era surdo ou era repique, né? Eu Aí sei. eu vou entrar nessa, né? Vou entrar nessa. Daí surgiu essa oportunidade e eu fiquei lá tocando surdo. E quem cantava de início era Val, né?
Val que tem aquele poder na voz, né? Aquela voz cavernosa. Então, Val que tem aquele vozeirão e eu tocando meu sub tranquilo. Aí, em um ensaio, né? Aí ele não tava, eu falei, vamos, vou cantar essa música. Peguei ali o microfone, comecei a cantar algumas músicas, e os meninos já olharam assim, peraí, acho que vai rolar. Com Osias também. Aí falou, Osias, meu, você vai ter que cantar. Canta, assim, me dá umas 3 músicas aí, que eu vou cantar no show. Aí eu lembro que foi a primeira vez que a gente foi tocar, assim, num palco grande. Tinha a banda lá de Guarabira lá, acho que era no Jubom, que tinha aquele caminhão que descia e virava um palco, Isso. né? E a gente tocou naquele palco, na festa de São Miguel, se eu não me engano. É, Aí daí eu cantei as 3 músicas lá e todo mundo elogiou. Poxa, legal, né? Viu? Vai em frente, canta, vai cantar, pô. Aí Val, chegou um momento que Val não dava mais, tipo, claro que diante da correria dele, trabalhando e tendo que comparecer aos ensaios, aí tornou meio que inviável. Ele falou, Zias, é você, cara, você que tem que cantar aí, né? Aí eu falei assim, demorou, vambora, vambora. Aí eu comecei a cantar sozinho no Pilex Samba e a gente cantava de tudo que você possa imaginar, que tudo que você possa imaginar de axé, a harmonia do samba, a raça negra, a gente cantava de tudo isso. Isso. O Osias, e o amigo aqui, Lismar Herculano, está Opa, lembrando que o nome da banda inicial era Só Pagode. só pagode, que tinha música, quem não lembra da música Pagode do Robô? Pagode do Robô, é. Isso, cara. São essas histórias que realmente faz, faz muito sentido e é muito importante para mim rebuscar justamente a história de cada personalidade, de cada amigo meu que viveu a música. Eu digo que quem gosta de música, a gente vê pelos olhos que brilham, né? Ao falar, né? É E verdade. é dessa E, forma. E fazer até realmente, fazer até um parêntese aqui, Val, quando você entrevistou o Sunny Elson, e é impressionante, assim, quando o cara, sabe, é tudo, tipo, para ele, a é, vontade, o brilho isso, nos olhos, sabe? É notório, assim, você olhar e falar assim, puxa, falta incentivo, Val, para essa galera, entendeu? é dessa Mas forma, é cara. isso. E Osias, você falou aí de um cara que certamente será meu convidado como uma das pessoas corajosas, mais corajosa e talentosa que o nosso município tem. Infelizmente hoje não mora conosco, né? Mora em João Pessoa, que é José Roberto, né? Que a gente conhece ele por pequeno. Foi um Sim. precursor de muitas coisas, né? De muitas coisas. Certamente será meu convidado e vai ter muita coisa para falar com o José Roberto. É, e você também fez menção aí ao grande Júlio César, né? Que sempre foi um apaixonado pela música também É, aqui nos tempos. Alighieri, João Paulo também, Júnior, é isso, Cristiano, Dudu de Recife, enfim, foram várias pessoas que passaram aqui e fizeram parte desse contexto, por isso que eu acho muito importante rebuscar um pouco na memória das pessoas, né, de nossa idade, né, os quarentões, se eu não me engano, eu acho que você é já deve ter essa verdade. idade, né? Pronto. Então, isso é muito importante. Mas, assim, teve um fato marcante para mim em relação à música, foi quando você justamente se juntou a nós, justamente para fazer parte da banda de Josemar, não foi? Lá de Rodeador. Só que antes de você contar essa história, eu vou só lhe pedir licença para dar aqui uma boa noite para os convidados, viu? Aliás, para os participantes aqui do nosso momento, pode ser? Claro. Beleza, então, cara, quem já está conosco aqui é o amigo Danilo Trigueiro, dando boa noite aqui a nós. Aquele abraço, Danilo. Danilo. Dá aquele assim, muito bom aí para Osias Salves da Silva, aquele abraço.
O amigo Josivan Felino, né? Está dizendo aqui que é uma satisfação assistir a gente aqui. Josivan, que inclusive foi um dos meus convidados aqui na conversa finada. Josivan, que é um músico excepcional, esposo de Aldani, acredito que você conheça. Também a Tarcísio Franco aqui de Doze Rachos, dando aquele boa noite. Obrigado, É. Tarcísio, participando sempre. Essa pessoa, não sei se você conhece, mas eu conheço e gosto muito, que é Adilson Alves, né? Opa! Tá falando aqui, dois talentos da minha terra, orgulho de ser seus amigos, amigos dos dois. A recíproca é verdadeira, Adilson, um Opa! grande poeta, Tem, tem. cabeleireiro. Aí, meu convidado também, mas estou aguardando o tempo dele, viu? Em breve ele estará aqui conosco. É. Também o amigo Toninho Gonçalves, aqui, meu vizinho aqui de Areal. Obrigado, Toninho. Também a Flávio, lá de Salgado São Félix. Obrigado, Flávio, pela participação. Aquele abraço, cara. E também a Ednei Barbosa. Aí, sou fã desse antigo, belíssimo cantor, Osias. É isso Nossa. aí. E também da amiga Roseni Alves, aí mandando um abraço. Roseni Chicão. E também JP Leite, Josinaldo aí. Obrigado, Josinaldo, sempre participando. Aquele abraço, Josinaldo. Enfim, Osias, manda ver aí a história. Como foi a sua entrada e a sua participação aí na banda de Josemar, que inclusive fiz parte. Só que, pra ser sincero, eu esqueci o nome, cara. Eu não lembro também. Então somos dois de memória fraca. Eu também não lembro o nome. Acho que sim, foi tão rápido, porque o que acontece? O Pileque Samba, eu não sei, durou em média um ano, mais ou menos, né? A gente andou por algumas cidades, mas não vingou, né? Não vingou. Então acabou, todo mundo seguiu o seu rumo. E eu fiquei um tempo parado mesmo, assim, trabalhando com meu pai. Aí daí surgiu, o Josemar montou a banda lá e falou assim, e aí, né? Aí houve o convite, né, de vocês, vamos colocar os dias para cantar, e eu fui e a gente montou, né? Acho que tocamos em Juá, no clube também, Isso. mas ali já chegou no momento em que assim, a idade bateu na porta, sabe? Tipo assim, você precisa de um emprego, sabe assim? Eu sei. Eu namorava com a Luciana, que é minha esposa hoje, e, enfim, todos os dias que ia para lá, para casa dela, e não tinha perspectiva. Então, meio que a responsabilidade bateu na porta, né? Entendo. Daí foi bom pra caramba. Assim, eu gostava muito o repertório era melhor do que com o Pilek Samba, né? Me agradava porque era forró e eu gosto de ouvir forró. Então, tava bacana lá, mas bateu na porta a responsabilidade, olha, tá na hora, vai ficar aí, vai seguir, como que faz? Aí eu tinha um tio, aliás, tenho vários tios, mas tinha um tio que tava lá, tava em Salgado, e ele fez o convite, vamos para São Paulo lá, vamos procurar um emprego, vamos? Aí eu lembro que a gente tocou no sábado, e eu viajei tipo na segunda-feira, assim, sabe? Acho que eu nem comuniquei Sei. ao pessoal, porta a responsabilidade, eu falei assim, o senso crítico falou mais alto de você olhar e falar assim, vai dar certo, né? Poxa, não tem perspectiva. Eu acho que é a hora de partir e seguir outro caminho. Aí foi ali que eu decidi, Ô, mas foi um momento muito bom, Val. Toquei, Osias, eu posso é, falar que eu é, cantei com os melhores músicos daí de Salgado, né? não diga isso. Ô, Osias, eu me lembro inclusive de um fato, toda vez que eu falo da sua participação como cantor, né? Na banda de Josemar, eu tinha uma brincadeira, não sei se você lembra, que eu dizia que quando pegava aquelas músicas aí numa tonalidade mais alta, eu dizia que você cantava querendo pegar algo. Não sei se você lembra dessa Era, brincadeira que eu dizia. Não era? verdade. Mas
mas teve um momento assim que a sua participação na banda, ela me proporcionou também um momento assim muito importante para pôr em prática algo que é interessante. Era tocar o violão. Eu sempre fui apaixonado por violão. Eu tocava teclado e tal, mas a minha paixão sempre foi violão, né? E tinha uma música que a gente tocava de L.S. Jack, Carla, e eu levava o violão só para tocar essa música. Eu lembro, Então aí eu eu deixava lembro. o teclado, pegava o violão e ia para frente lá tocar aquela música. E assim nós fizemos, inclusive, em Juá. Eu me recordo até hoje desse Enjoar. momento e foi uma participação muito, muito interessante, porque era assim, de certa forma até ousado, né? Da nossa parte, querer assim, cantar um pouco já o pop rock ali e tal. E, e foi muito importante essa sua participação nesse cenário musical conosco, viu? Era um time muito bom, né, irmão? Era um time muito bom. Era, cara, era. Eu vou aqui relatar aqui um boa noite aqui especial do amigo o Anderson Fernandes dos Santos. Você conhece esse rapaz? Opa! O Anderson, A gente muito teve, obrigado pela participação, é? Ele tá dando a boa gente teve noite o para grande meus prazer de reunir irmãos. essa galera no ano passado, né? Foi. A gente vai falar Foi. sobre isso. Como é que se diz? E o Anderson é um dos caras que teve a participação memorável aqui em Salgado de São Félix e certamente será um dos convidados também. Eu tenho o privilégio, Osias, de iniciar um projeto que eu tenho matéria-prima para muito tempo, entendeu? Eu tenho Tem matéria-prima mesmo. para muito tempo, tenho. Então, e a Tem. cada programa que eu tenho, a cada momento que eu me flagro pensando no projeto Conversa Afinada, surge um nome novo e tão importante quanto outros, assim, para que eu possa dar seguimento. Então, o Anderson, aquele boa noite especial para você também. O amigo Ednei Barbosa está aqui dizendo o seguinte: ó, me lembro de quando cantava Jorge Versilo. Cantamos O muito, Ednei, o gostava dos Ednei é trabalhos e de sua história sobre, né, e de sua história sobre sua esposa. Gosto por demais desse cabra, de toda a sua família. Hoje formado. Um abraço. Esse um aí é abraço. o, Ednei o, é o. é um grande amigo aqui de São Paulo. A gente teve E é, né, no cara? início, trabalhamos junto. É um coração gigante, gente fina pra caramba, Ednei. Ô, cara, que maravilha, né? Muito bom. Então aqui, ó, Brisa também tá mandando um abraço para você, tá? Certo? E o Anderson tá dizendo aqui que é uma alegria enorme estar aqui conosco. Um abraço, Tá Anderson. Enfim, a cortando um todos pouco, que estão aqui assistindo conosco. O Anderson também sim, tá claro. mandando aqui um abraço para você aqui, tá? Dizendo que é uma alegria ver você por aqui. Inclusive, o Anderson, a gente tinha um tecladista, né, no Pileque Samba. Aí, um belo dia, o Anderson chegou no ensaio e, e começou a tocar no teclado, do Pileque Samba. Eu sei que nunca mais a gente viu esse tecladista. Ele sumiu. Cara, olha, quando a gente tem liberdade para falar dessas pessoas, porque realmente são pessoas que a gente só tem para falar de bom, né? O Anderson, na verdade, eu aproveito para falar aqui até em testemunho. O Anderson sempre foi a minha referência no teclado, né? Para mim era o melhor tecladista que eu conhecia naquela época, entendeu? É, E era surpreendente a forma como o Anderson tocava e toca é, até e, hoje. E eu é. confesso que eu tinha vergonha de tocar na frente de Anderson, entendeu? Tinha vergonha de tocar, porque realmente é um músico nato. E era um privilégio conviver com esse Era, artista. era. E, inclusive, Osias, você foi protagonista, né, como você mencionou ainda há pouco, de reunir os irmãos, né, Dida, Val e Léo, e o Anderson, Adilson, o Juninho, Paulinho, enfim, seus amigos. Fazer parte É, desse grupo de aquele, amigos é um é, privilégio, né? Como foi? Como surgiu essa ideia? aquele encontro foi um sonho realizado, né? Na verdade. A gente sempre teve vontade de reunir todo mundo, e isso também
colocar também em pauta a participação de Adilson, né? Que cedeu espaço e falou assim, vamos fazer, vamos reunir a galera, e também entrou em contato com o pessoal, olha, domingo, na mesma semana a gente organizou e fizemos uma feijoada e foi espetacular, né? Reuni todo mundo, eu lembro que a Adilson falou assim pro pessoal, ó, o Anderson, Val, Dida e Léo tocando junto, meu amigo, não perde não, não perde não, porque vai demorar a gente reunir essa galera de novo. Mas eu digo assim, vai demorar, mas a gente vai fazer de novo, deixa passar essa loucura dessa pandemia. Cara, certamente. Ali foi um dia memorável, viu? Você proporcionou a gente ali um encontro de amigos, onde a música ali foi parte importantíssima, claro. A música, na verdade, ela sempre foi o elo, né? Mas a consideração ali se estendeu além da música. Então foi muito importante a É, sua, porque a eu queria, sua. eu queria só deixar registrado, assim, Val, que como eu conheci o Anderson, né? Eu conheci o Anderson através de primo também, né? Nosso saudoso primo, que não está mais entre nós, mas foi um grande incentivador, né? Assim, para mim, de falar assim, vai para frente, olha como faz, é assim que tem que fazer, sabe? Fiquei uns dias lá na casa dele, uma pessoa espetacular, né? Aí veio, o Anjo Bom foi tocar em Salgado, ia tocar em Salgado, aí eu, vamos chamar a galera. Eu lembro que o Anderson foi buscar a gente numa besta, lá foi buscar e a gente, aquilo ali pra gente era o máximo pra nós, né? A gente que só Isso, vivia, que só exatamente. ficava aí. E através de primo a gente tocou no A La Folia, com Pileque Samba ainda, né, no caso. Que eu tive assim, o grande prazer de saber o que é cantar, tocar num trio, né, num trio elétrico gigante, e ver aquele negócio lá tremendo nos seus pés foi bacana demais. É um cara que foi embora, é uma pena que ele não estava no nosso, né, pelo menos de corpo presente, no nosso encontro, na nossa feijoada do ano passado, mas foi muito lembrado, porque ele queria muito fazer isso, né? Reunir todo mundo, ir lá em Salgado. É um cara que vai ficar na memória, sim, e que esteja lá do lado de Deus, Deus o coloque em um bom lugar, mas era um cara espetacular. Realmente, Osias, assim, Primo ele foi o cara que a gente tinha no início, tal, a gente quando começou, a gente tinha noção de música, tal, se reunia, tocava com o Agnaldo, aí tocava com, vendo o Manel de Gesso tocando, que uma personalidade também que nos deixou. Mas quando Primo apareceu em Salgado, me recordo como hoje, Primo veio tocar numa banda chamada Banda Gens. Isso, Banda Gens. eu lembro. Tocou ali em frente, justamente onde era a barraquinha de Sales Lanches, É isso ali mesmo. perto do Eu posto de lembro. gasolina. E eu me recordo, e eu sempre apaixonado por música, mas me recordo que nesse dia foi uma das primeiras vezes que teve banda ao vivo, né, aberto para o público, de graça, assim. E Uhum. eu me recordo que eu pulei na galera, pulei no meio da galera para dançar mesmo. Ali eu era o público mesmo, assim, e vendo o Primo cantar. Depois daquele show ali, a percepção de música da gente mudou. Começou a mudar ali. A percepção de cantor, a percepção de música, a percepção de repertório começou, né? Eu me recordo, eu acredito que Júlio César lembra muito bem, tinha uma música chamada Já Já Vou Pra Jaguaribe, e a gente começou a colocar no repertório, sem saber nem onde era Jaguaribe, enfim, e a gente Olha só. começou a alçar assim, voos maiores pensando na música a partir daquela data. E o Anderson também mencionou aqui que realmente ele falou que a gente nem tinha noção como seria aquele encontro nosso. E realmente foi um encontro maravilhoso. O Anderson que aqui manifesta saudades de Primo. O Anderson que era praticamente irmão de Primo, né? Tiveram uma história Era. muito junto, é uma história É. juntos assim. Inclusive eles tinham um projeto que eu gostava muito, que era se eu não me engano, era
WM, parece, um negócio assim. Era alguma coisa, uma fita que eles gravaram ao vivo tocando no MPB. Cara, eu tinha essa fita até hoje. Era uma parceria inexplicável Aham. ali, o Anderson e Primo. Mas, enfim, né? Que Deus o tenha e a gente aqui celebra a vida e a saúde da forma que é possível. Osias, mas assim, foi difícil para você. Isso é PW aqui, o Anderson tá me lembrando muito bem. Isso é Primo e o Anderson. O grupo chamava PW. O Anderson com um teclado 510, se eu não me engano, PSR 510 da Yamaha, e Primo com aquela voz ali impressionante. Osias, me diga uma coisa, foi difícil para você sair de Salgado e começar uma vida, um novo projeto aí nessa metrópole que é São Paulo? Foi bem difícil, Val. É claro que, assim, quando eu decidi sair, daí eu vim para cá atrás de um emprego. Eu vim para cá para trabalhar e juntar, juntar um dinheirinho, casar, aquele nosso projeto, né, de família. Então, quando eu decidi vir para cá, foi um pouco turbulento, porque eu não sabia, eu não tinha nada certo. Então, eu vim para cá, né, fiquei um mês, né, desempregado, procurando um trabalho, um serviço, enfim. Aí comecei a trabalhar numa padaria, aí não deu certo. Aí houve uma oportunidade. A minha tia trabalhava numa empresa, aí ela falou assim: Poxa, tá trabalhando muito, não vai dar certo para você, né? Aí ela levantou o braço e falou: Você não vai mais, você vai ficar aí e a gente vai encontrar algo melhor para você. Daí eu comecei a trabalhar, ela arrumou, fiz uma entrevista para trabalhar de office boy, inclusive nessa empresa que eu estou hoje, que é a Sul América. E eu comecei lá como office boy, né? O tempo foi passando, aí o tempo foi passando, aí, claro que decorrente do meu trabalho, fui promovido, né? Foi efetivado, que eu era terceirizado, aí fui efetivado na empresa e tô lá há 14 anos, Val. Comecei lá como auxiliar Ô, cara. administrativo e hoje eu tô aí quando é aquela coisa, né? Você não pode reclamar de algo que você não está fazendo nada para mudar. Ou seja, eu fiquei um É período como verdade. assistente administrativo e eu não podia cobrar algo, ou ficar reclamando sem que eu não estivesse fazendo nada para mudar. Ou seja, naquele período, eu cheguei em casa e falei assim, ó, não dá mais, vou ter que estudar. Tem que estudar. Se não estudar, não vai melhorar e eu preciso. Vamos apertar o cinto, vou fazer faculdade. Eu preciso de um, sabe? Eu preciso fazer faculdade. Era prioridade. Então, quando eu comecei quando eu iniciei na universidade, depois de um ano, eles olharam, já estavam me vendo com outros olhos, né? Ah, não, ó, o Osias está estudando, vamos dar dar um incentivo, né? Uma motivação a mais, aí me promoveram para analista. Aí hoje eu sou analista de sinistro, saúde, a gente avalia relatório médico, cirurgias, percentuais cirúrgicos, essas coisas assim. Coisa de louco, Val. Cara, eu sei, imagina. Aí, eu, aí assim, eu vou te falar, foi difícil nesse sentido, e é ainda hoje, a questão da distância dos nossos familiares, dos nossos amigos. Isso é o mais difícil, entendeu? Semana passada eu estava aí, né, em Salgado. Não reunimos, né, fizemos aquela né, de reunir os amigos, porque a gente está num momento delicado, não vamos abusar, ainda não. É verdade. Mas foi bom para ir e rever os meus pais e alguns familiares e tal. Mas nesse sentido, sim, é difícil e tal. Mas se eu fosse falar para você de São Paulo, da cidade de São Paulo, eu costumo falar que São Paulo é cruel quando não dá certo. Quando não dá certo, São Paulo é duro quando não dá certo. Mas quando você tem força de vontade,
e vai para cima, aí você tem retorno. Essa é a parte boa. De oportunidades e tudo mais, enfim, iniciei a faculdade, me formei, era algo que eu não imaginava quando eu aí em Salgado decidi vir para cá. Mas as coisas foram acontecendo e ela vai te obrigando a fazer isso. Você precisa fazer isso. Faz, né? E hoje eu estou aqui, 14 anos de empresa, né? Hoje eu respondo reclamações para a ANS, que é o órgão regulador, e grato demais por essa empresa que me acolheu, me acolhe até hoje. Grato demais. E, e eu estou aqui até eles não me quererem mais. E aí? Cara, fico feliz, assim, mesmo não tendo saído, eu falo para alguns amigos que eu tenho o privilégio de não ter tido a necessidade de sair da minha terra natal, que eu sou apaixonado por Salgado de São Félix, Sim, e ter ido em busca de algo lá fora. Eu tenho esse pensamento. Então, eu tenho esse privilégio de dizer que pude me adaptar aqui dentro das possibilidades, conseguir manter uma vida modesta, mas uma vida feliz aqui onde moro. com certeza. E confesso que aos meus 16, 18 anos, eu achava interessante a pessoa sair daqui e ir para fora, para o Sudeste. Eu achava que o Sudeste era uma oficina, que o cara quando voltava, voltava com pele fino, né? Com a pele fina, aliás, com a pele bem, bem branquinha, voltava logo com um tênis Nike, entendeu? Eu dizia, aquilo ali é um lugar maravilhoso. Você Mas vê, né? meu pai tinha muita experiência indo e vindo e tal, e me contava que não era bem assim. E Não nesse é. inteirinho a gente começou a se sobressair por aqui e graças a Deus a gente conseguiu viver por aqui. Mas eu Eu, admiro muitos colegas, né, que saem daqui em busca de algo melhor e conseguem, assim como você, que é uma pessoa que conheço desde longa data, sei de sua idoneidade moral, do seu apego pela família. Você sempre foi um cara que, que sempre tinha, né? Sempre tinha em mente, a gente falava sobre isso, em constituir uma é, família, em casar. Era o projeto natural daquela época, é um né, projeto, Osias, né? é verdade. A gente, na fase que a gente era inocente, pura e besta, a gente queria nada mais do que uma esposa e É constituir verdade. uma família, né? É verdade. E outra coisa, Val, também, né? É interessante que a gente sai daí, né? Até um dado assim de reflexão, a gente sai daí por tão pouco, sabe? A gente sai daí de Salgado, da nossa terra natal, assim, por tão pouco. A gente sai daí, não tem, sabe, incentivo para esses jovens. Assim, me deixou essa semana que eu passei me deixou um pouco preocupado, sabe, né, de ver não ter perspectiva, de, sabe, o que vai acontecer com esses jovens, entendeu? Me deixou bastante preocupado e triste, porque a gente não vê muito, sabe? Não sei, não sei. Assim, eu espero que assim os governantes eu queria que eles pensassem diferente, tivessem um olhar diferente para essa juventude. É interessante, Osias, essa sua colocação. Assim, a gente vive momentos difíceis, né? A vida tem modificado muito. E o contexto que se vivia naquela época, aquela época era muito difícil, mas a gente tinha um diferencial. Veja bem, a gente buscava. A gente buscava. Eu nunca deixei a música de lado. A música estava sempre presente em minha vida. Mas paralelo à música, eu tinha que ter uma obrigação. Eu tinha que ter algo que me sustentasse. Entendeu? É, Isso foram os dois fundamentos que meu pai me ensinou. Era dois fundamentos básicos. Era trabalhar e estudar. Pronto. Trabalhar e estudar. Eu que sou de origem, né, juntamente com meus irmãos, de origem de agricultor mesmo, limpava mato,
mesmo assim, mas meu pai me dizia, olha, você não precisa necessariamente ganhar dinheiro só limpando mato. Então foi ele que deu a liberdade da gente tocar e depois da música a gente procurar outros meios e enfim a gente conseguiu se sobressair, né? Se seu pai, por exemplo, não tivesse ensinado você a trabalhar, mesmo de forma no que ele sabia fazer, você não teria disposição justamente para correr atrás de algo, é isso? É verdade, verdade. Verdade. Até mesmo porque essa minha vinda para São Paulo, muito decorrente do meu pai, né? Que sempre vinha para cá e voltava para lá. E eu já conhecia uma boa parte das coisas por aqui. Então, muito decorrente disso, sem dúvida alguma, tá o nome do meu pai, Com certeza. que com certeza me incentivou de alguma forma, que ele talvez nem saiba, mas me incentivou muito de vir para cá. O Osias, eu quero aqui fazer menção mais uma vez a seu amigo Ednei Barbosa, que está falando aqui que você é um vencedor, está mega feliz com a sua felicidade também. É, também aqui Grande conosco Dinei. o amigo Júnior, né? Cláudio Júnior, né? Lembra Júnior da banda, Cláudio né? Júnior. Júnior? Cláudio Júnior, Pronto. é. E, Cláudio Júnior, justamente. E ele está dizendo aqui, ó, que você tá velho com essa barba aí, hein? Eu diria para ele que nós estamos velhos. Ô, Osias, inclusive, Júnior será o meu próximo convidado. Nós já adiamos, vou aqui dar um spoiler, como se fala agora, né? A palavra bonita, spoiler. Uhum. É, Júnior será justamente o meu próximo convidado. Nós que havíamos programado por dois domingos anteriores e por alguns imprevistos não foi possível a gente fazer a nossa conversa afinada. E que hoje eu estou usando justamente, não sei se você está vendo aí, certamente está vendo, a arte, né? Conversa afinada. Esta arte aí foi feita pelo amigo Muito Júnior, bacana. tá? Foi legal. Me presenteou. Eu que uso a chamada feita por Sanielson Meirelles, né? Ele me presenteou também com essa arte da chamada Conversa Afinada. E Júnior me presenteou aí com esse frame aí, que a gente chama de frame aqui, para ficar aqui É, nessa tela. Eu que sou muito grato por fazer parte aí desse círculo de amizades com tantos talentos, tantos talentos. Para mim é uma satisfação enorme. Então, cara, é isso aí. O que você falou é verdade. Os pais da gente, a seu modo, cada um a seu modo, sempre tem uma coisa em comum. Eles querem o bem do filho. Isso é fato, né? é, com Então, certeza. meu pai, seu pai, ensinou a gente duas coisas principais: trabalhar e buscar aquilo que é nosso. Porque eu acho que a gente vive em um cenário muito preocupante, né, de corrupção, de uma corrupção coletiva, né? A gente atribui muita corrupção Sim, a determinado grupo ideológico e tal, mas a corrupção ela está atrelada ao ser humano. Então a gente tem que se auto punir também e se autoavaliar. Será que eu sou ou não corrupto? Não é isso? Então a gente tem que fazer essas indagações assim para que a gente sim, possa aí precisa. transformar o mundo, né? Se a gente não puder transformar o mundo, mas que a gente pelo menos seja exemplo bom para o mundo. É isso. Sejamos. O Dias, sempre que eu converso contigo também, me recordo da sua paixão pela música popular brasileira, a MPB, né? E eu vou citar aqui dois artistas que você sempre evidenciou em suas predileções inerente à música, que é que é Jorge Versilo, né? E É verdade. Djavan. Eu gostaria que você falasse um pouco aí desses dois artistas aí. É, é, para mim, assim, eu já tive assim, um sonho que eu realizei foi assistir um show do Djavan, né? Quem já viu o cara ao vivo é fora de sério. É fora de sério, né? Ele toca tão fácil, né? Vê-lo tocar, né, Val? Sim. Djavan para mim, é o artista mais completo
que eu acho é o Djavan, né? É um cara que compõe, né? É engraçado que outro dia eu estava vendo entrevista que ele faz a música, né? Faz a música e depois ele faz a letra, né? Eu lembro que ele ficava assim, mas é o Djavan, cara. É o Djavan, ele faz do jeito que ele quer, né? E naquele período, no período que eu fui no show dele, eu tinha lido que ele estava com, acho que é Parkinson, se eu não me engano. E eu falei assim, meu, eu não Isso. posso deixar de ver esse cara tocar, né? E eu tive o prazer de ir no show e é o melhor show que eu vi em toda a minha vida. O Jorge Vecilo também, né, gosto pra caramba, já gostei mais, Val. Já gostei mais, viu, do Jorge Vecilo, né? Mas ainda em algumas lives dele, agora na pandemia, ele fazendo voz e violão, eu gosto muito de ouvi-lo, né? Gosto muito. Gosto bastante. Mas, assim, já gostei mais. Mas o meu assim, a minha, assim, opinião quanto ao Djavan não muda. É um cara que me surpreende. O cara tá velhinho ali, fazendo coisas espetaculares. É um cara que sempre me surpreende, né? Eu acho que o Djavan, hoje, se eu fosse nomear assim, um artista fera, seria o Djavan. E eu aproveito para te indicar um cara chamado Tobran de Leone. Não sei se você já ouviu. Ele tocava num grupo chamado Simpa Seco. Se tiver uma oportunidade, ouve lá, o cara é bom. O cara é bom. Eu tinha escutado, tenho assim, escutado bastante ele e é um cara legal para você ouvir. Beleza, cara. Vou procurar. Para ser sincero, eu não conheço. Eu busquei esses dois grandes artistas aí, Jorge Versilo e Djavan, pela similaridade, né? E também pelas Isso, particularidades, né? Porque são artistas é, de algum modo são muito parecidos e também distintos, assim, músico exímio, né? Também. É. E Djavan, cara, eu sou fã de Djavan pela trajetória dele, nordestino. Olha aí, o participante aí. Tudo bom, rapaz? querendo aparecer. Por pela história de Djavan, imagine um nordestino, né? Se sobressair e hoje está onde está ainda com a carreira consolidada, iniciada num momento tão delicado em que o país vivia e vive e se sobressai, tem seu público fiel. E Jorge Versilo dispensa comentários também, né? Apesar de estar um pouco distante assim das mídias, mas assim tem seu público e é um excepcional, excepcional artista da música popular brasileira. Eu me recordo que você uma vez me presenteou. Na verdade, você não me presenteou. Na verdade, você passou esse CD para o nosso amigo Eusébio, né? A Eusébio. quem eu saúdo também com muita satisfação, um guerreiro, que inclusive está na minha lista de convidados para diversos assuntos. Que a gente pode falar de música, cinema, a gente tem muita Eusébio coisa em é. comum. Enfim, muitas histórias. É Ah, como eu lhe Eusébio falei, é como eu lhe falei, figuraça. eu tenho matéria-prima para muita conversa. Eu Tem, tem mesmo. tenho. E se depender de mim, eu falo sempre que o projeto Conversa Afinada é um projeto para a vida. Porque eu quero estender a todos os meus amigos, a todas as pessoas que eu conheço. Eu quero só, assim, Eusébio, né? Para quem não conhece, é o nosso amigo que sofreu um acidente, né? Isso. E assim, logo quando ele estava se recuperando, né? Aí eu liguei, conversei com ele e ele falou assim para mim: Osias, eu ainda lembro quando você subiu no palco lá na festa e esqueceu da letra da Legião Urbana. Eu falei para ele: e isso você poderia ter esquecido, né? Cara, cara, eu vou dizer uma coisa. Eu falei agora recentemente para Paulinho, eu conversando com Paulinho, eu disse, Paulinho, das coisas maravilhosas que a vida me permitiu viver, ter grandes amigos é uma das melhores, cara, porque Sem dúvida, é sem maravilhoso dúvida. a gente. É muito bom.
Então, dando sequência ao que eu ia falando, aí você, se eu não me engano, você deu um CD ao Eusébio e depois o Eusébio me deu, enfim, só sei que foi um CD que veio de você. Que ele tinha algumas músicas que até um dia desse eu ainda tocava, que eu tenho dificuldade de me adaptar 100% à tecnologia. Eu tenho um pouco de apego ainda a algumas coisas, sabe? E eu estava ouvindo esse CD ainda que ele tinha Ivan Lins, né? Tocando Sim, umas músicas. Não Ivani. sei se você lembra, um CD que era de MPB fino. E esse CD, toda vez que eu via, eu me lembrava de você, mas principalmente por uma coisa que foi muito importante na minha vida. É que você foi o primeiro cara que teve coragem de iniciar um projeto que nem eu sabia que queria, que foi fazer voz em violão em confraternizações e casamentos, né? Eu não sei se você se recorda, que você me convidou Lembro, para Val. tocar no seu casamento. E eu ainda quis relutar um pouco, porque a única coisa que eu tinha era a voz, realmente, o violão e uma caixinha de som amplificada, sem qualidade nenhuma. E mesmo assim, lá no Ana Ribeiro, se não me falha a memória, você me convidou e me colocou ali nesse momento. E eu aproveito aqui para agradecer a você, que você teve essa Imagina, coragem. E o imagina. projeto deu certo e o projeto deu certo até hoje. Até hoje. Inclusive, hoje mesmo fiz participação em um batizado, eu e meu irmão, que depois eu fui adaptando. Chamei Léo, que é o meu maestro, eu digo a ele que ele é o meu maestro. E a gente deu sequência a esse projeto, que até hoje tem dado certo. Mas eu agradeço também a você pela coragem de dizer: não, vou botar esse careca fanho Imagina. para fazer alguma coisa Imagina, aqui Val. num dia tão especial para você. Eu diria para você e para Léo, para Dida, todos vocês, que é um privilégio. É um privilégio. É, é algo. Eu acho que eu não incentivei. É algo que estava ali que tinha que acontecer. Acho assim, ficar aqui tipo falando a qualidade de vocês não. Imagina, para a gente é um privilégio e se eu casasse amanhã, vocês estariam lá sem dúvida, né? Novamente. É o que eu te falo, é um privilégio ter vocês em um casamento, entendeu? Quem conhece vocês sabe da qualidade. Quem não contrataria, Val? Pelo amor de Deus, né? Não, mas naquele, Foi. naquele momento sim, naquele momento sim foi coragem sua, entendeu? Foi coragem sua, porque naquele momento sempre teve minha paixão, meu repertório, que naquela época era um repertório muito fino, né? Talvez eu não tocasse bem, mas assim, naquela época o repertório era muito fino e talvez não fosse muito aceito pelos convidados. E você realmente teve a coragem de dizer, não, a festa é minha, quem vai tocar é esse cara. Então, Sim. realmente, e não vou ser hipócrita, Osias. Eu me lembrei dessa história agora, a gente conversando. Eu não estava planejando falar essa história, mas eu me lembrei agora, justamente, que foi você quem teve a coragem assim de Imagina. começar dessa de maneira formal, né? Teve outros momentos que eu me apresentei, etc e tal, mas a partir daí foi que eu comecei realmente a ter esse projeto aí e graças a Deus tem dado certo. Cara, Sim. é o seguinte, eu sei que você é amante da MPB, como a gente já falou, mas você tem raízes nordestinas, né? E também lá bate no sangue lá, aquele ritmozinho nordestino do forró. Tem também a questão do samba, que você é muito parecido também com o Jorge Aragão, entendeu? Eu queria. Já me Aí falaram sem, isso. sem, é, e sem querer colocar você aí num fogo cruzado assim, qual o estilo de música hoje, qual o gênero musical hoje que mais se identifica aí o amigo Osias? Igual tinha te falado, eu tenho escutado muito MPB, o pessoal do 5 a Seco, assim, tenho escutado bastante, assim, nesse momento. Mas eu ainda me emociono quando eu ouço o Dominguinhos cantar, sabe? O próprio Luiz Gonzaga, algumas músicas ainda toca lá dentro, sabe? Mas, por exemplo, internacional, eu gosto de ouvir Imagine Dragons,
o pessoal do rock mais de boa, sabe? Não é tão pesado. Eu gosto de ouvir às vezes para dar uma quebrada, assim. Eu acho que os caras fazem um trabalho assim espetacular. É uma banda que eu gosto bastante de ouvir e assistir. Muito bom. Outro dia eu estava lendo sobre ele e onde o radialista, né, falando de como é impressionante o prazer dele no palco, de cantar, sabe, pra galera. É impressionante. E realmente, você assistindo os caras é espetacular. É espetacular. Eu gosto muito de ouvi-los. Hoje é quem eu mais estou ouvindo mesmo. Eu Mas sei. não adianta. O forrozinho vai, ainda fala mais alto, viu, Val? Talvez mais do que quando eu morava aí. Né? Me transporta, eu diria. Ouvir isso me transporta. Você ouve, se ouvir como gosto de ouvir Fagner, por exemplo, Fagner, Dominguinhos. Dominguinhos tem um documentário dele que é espetacular. É espetacular. O cara é emocionante de você assistir. Então isso me transporta para ele, de certa forma. Talvez por isso que eu, no momento, eu fico ouvindo muito isso aí, eu e nas minhas viagens. Então eu gosto bastante de ouvi-lo ainda. Realmente, né? Eu confesso que a influência aí nordestina, né? O nordestino, quando ele sai daqui para algum lugar, tem uma música de Zé Ramalho, o Zé Ramalho canta, que fala assim, por ser de lá do sertão, lá do cerrado, né? Lá do É isso. interior do mato, da caatinga, né? Do Lamento roçado. Então, Sertanejo Lamento é Sertanejo. lindo. Então, essa música é muito bonita, inclusive quem me evidenciou ela foi o amigo Jonildo, né? Não sei se você conhece o Jonildo, que é um amigo irmão que eu tenho, eu gosto muito. E Já ouvi. a gente sempre. Acho que eu conheço ele por você. Isso, é um amigo irmão que eu tenho que tem uma consideração excepcional e me apresentou, inclusive, ele é justamente o culpado de me apresentar essa vertente musical mais aguçada, voltada para o rock, MPB, porque a minha formação musical, de fato, foi o sertanejo, né? O sertanejo não foi o de raiz, mas foi o sertanejo de caule, né? Que foi da época lá do Zezé de Camargo e É, Luciano, tal, Leandro e Leonardo. E depois ele me apresentou esse estilo de música que hoje me influencia muito. E hoje, por tocar, né, ter que fazer um repertório eclético, a gente tem que conhecer um pouco de tudo, né? Mas, é, mas realmente. Inclusive, não sei se você conhece, Djavan tem uma música, que eu sou fã dessa música, chama-se Farinha, né? A música que tem no CD e DVD Milagreiro. Essa música, é, para mim, é a representação aí da nordestinidade de Djavan. já Então, é. é uma música excepcional. Osias, o tempo passa rápido. A gente está chegando ao final da nossa conversa, mas assim, eu gostaria de Olha fazer uma só. pergunta que ela é meio redundante. A todo convidado eu faço assim: você tem algum projeto futuro relacionado à música ou em relação à música você deu realmente uma parada assim definitiva ou ainda sonha Aham. em para Não, autossatisfação mesmo, né? sim. A gente conversando e passando por todos esses caras que a gente falou, todos esses artistas, e assim, é engraçado porque um cara que eu, por exemplo, um cara que ouve Legião Urbana, Nenhum de Nós, essa galera eu ouvia muito, né? Então eu ouvia muito Legião, MPB, né? E passar a tocar é engraçado até, no Pileque Samba, né? Onde a gente cantava a harmonia do samba, e tinha Isso. tantos outros grupos da Bahia. Talvez por isso também não tinha dado certo. Eu acho que não era muito a minha praia. Mas, assim, é importante, Val, que foi legal. Você deve saber, assim, e eu acho que você vai concordar comigo. Mas o melhor de tudo isso é essas amizades que a gente faz nesse trajeto.
A gente conhece pessoas assim espetaculares, outras nem tanto, mas pelo menos a maioria a gente sabe são verdadeiros e isso fica, né? Relacionado à sua pergunta, não, eu parei mesmo. Eu prefiro cantar quando a gente se reúne, quando há uma reunião com os familiares, com os amigos, aí sim. Mas para mim, planejamento relacionado à música, não. Acho que foi um período bacana, né, que eu passei, que eu vivenciei. Vou levar comigo, assim, sou muito grato, grandes pessoas que eu conheci, que me tornei amigo, e é isso. Acho que não tenho projeto para música futuramente, não. Cara, eu recebo essa notícia com uma certa tranquilidade, porque assim, eu sei o quão é difícil, né? O quanto é difícil a gente seguir adiante no projeto da música. É tão tal que hoje eu tenho a música como uma atividade paralela ao meu trabalho, né? Hoje eu exerço uma atividade de funcionário público e a música ela supre apenas aquela, eu não diria apenas, supre essencialmente a minha necessidade interior de músico, assim, que a música tá no sangue, realmente. Ainda há pouco eu tive a satisfação de fazer uma apresentação, como eu havia dito, eu e Léo, né? Com a colaboração de Dida, meu irmão. E a gente toca juntos músicas que a gente cantava há 20 anos, 25 anos atrás, com a mesma satisfação. E isso é o que nos move em relação à música. Isso é a válvula de escape, é isso que nos afasta Sem dúvida. das coisas que a gente não concorda muito, entendeu? É um bálsamo para muitas coisas que a gente vivencia hoje, né? Então a gente tem essa condição e também eu aceito com tranquilidade assim, porque não é fácil. E por outro lado, fico muito feliz em ver você hoje um homem realizado, sossegado, com a carreira profissional ascendente e com um brilho no olhar pela vida, principalmente, né? E isso é Sim. que é importante, com a família constituída, que você sempre foi um homem que falava isso realmente em constituir família, né? Sempre gostou de Luciana, né? Eu lembro muito bem que você falava de Então, Luciana com muito, né? é verdade. Me perdoe e me permita relatar isso, mas você sempre foi um cara apaixonado por Luciana mesmo, assim, É né? verdade. E isso é muito bom. Então, feliz é aquele que consegue o sucesso na vida profissional e pessoal, e que é uma coisa simples, né, Osias? A É felicidade, ela isso. é palpável, né? Ela é palpável. É, Todo mundo é digno de ser feliz. Basta só a gente ter disposição e tomar as decisões corretas, né? é isso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. É isso, tudo posso, mas É nem tudo me verdade. convém. Então é É nessa isso mesmo. conveniência que a gente tem que ter as melhores decisões. E, cara, como eu falei, a gente tá. E perdão por ter me alongado um pouco, mas assim, Imagina. eu precisava falar isso. É, eu gostaria que você aí fizesse um agradecimento aos seus companheiros, seus amigos aí que estiveram com você. E eu, particularmente, cara, é uma satisfação enorme. Eu diria que quando iniciei o projeto, você já foi um dos caras que eu sempre desejei estar aqui compartilhando essa nossa conversa, porque eu sabia que você tinha muito a nos dizer. Obrigado, Val. Privilégio estar aqui. Agradecer a todo mundo que acompanhou nesse nosso bate-papo. Como eu havia falado no início, eu que tive uma passagem bem rápida, né, por esse meio, mas foi muito prazeroso. Foi espetacular. Eu lembro que Miguel falando assim, falou, né, na entrevista dele, poxa, quando você está no palco, que você vê todo mundo lá embaixo te ouvindo, é, é indescritível. É a melhor sensação possível. Assim, você tá ali cantando, reunido com seus amigos e alguém que está curtindo o que você está fazendo é inexplicável, né? Quem já subiu no palco sabe qual é a sensação e
e o quanto prazeroso que é. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou. É, tem algo que eu gostaria de falar que, assim, quando seus filhos precisam, para quem assistir, quando seus filhos quiserem e pedir para vocês um instrumento, deixe ele comprar a Sally, tá? Porque eu acho, Val, que quando eu saí, assim, quando eu decidi parar, não foi ali que parou. Eu acho que parou ali lá atrás, eu criança que queria um instrumento, sabe assim? Então a gente Isso. precisa incentivar mais, né? Vamos incentivar mais as nossas crianças a tocar instrumento, né? Vamos trocar um tablet por um instrumento. Vamos trocar um celular por um instrumento. É isso. Eu acho que está aí. A gente está muito carente de crianças. Talvez o futuro nosso, não sei, vamos, né? Entendeu? Mas a gente está carente muito. A gente não vê criança pedindo um violão para tocar. Então, se ele pedir, vamos fazer vamos parcelar em 12 vezes e vamos comprar esse instrumento para essas crianças. É isso, Val. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, meu amigo. Felicidade para você, saúde e paz. Espero que a gente possa se reencontrar e celebrar a vida com muita música boa. Saúde e paz, Com um beijo no certeza, Val. coração. Abraço a Fique todos com daí, Deus. viu? Abraço. Felicidades, Abraço, cara. família. Valeu, Valeu. até mais.